Mãe, hoje eu venho falar para você de um assunto que na verdade ele é bastante difícil, mas ele é muito importante, que é como proteger o seu filho do abuso sexual. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, porque o que eu vou trazer são informações importantes para você aprender como proteger e cuidar do seu filho em relação à violência sexual. Os dados oficiais do Ministério Público do Paraná dizem que uma criança ou adolescente são abusados sexualmente a cada hora. E infelizmente, gente, eu sempre digo que o abusador, ele não vem com uma estrelinha na testa. E muitas vezes ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, como fazer para proteger, para cuidar do seu filho em relação à prevenção ao abuso sexual? Hoje eu vou te trazer vários pontos para você ir trabalhando aí desde cedo, desde bebê na verdade, que vão contribuir para a proteção do seu filho. E, gente, esses pontos, eles têm a ver com 3 eixos principais. Muitas vezes a gente pensa que para proteger a criança, a gente precisa dar a ela informação, educação sexual. E sim, a gente precisa, mas esse é só o 3º ponto. A primeira coisa que a gente precisa ensinar para o nosso filho, para proteger da violência sexual, é como ele se relaciona com o outro, né, com o adulto, com a outra pessoa, e também como ele se relaciona com ele mesmo. E é por isso então que eu trouxe esses 3 eixos para falar para vocês aqui hoje. E nós começamos na relação com o outro. Sim, gente, primeiro é com o outro, depois é da criança com ela mesma. Porque quando ela nasce, bebê, ela nem se entende ainda como um ser humano, como alguém separado da mãe. Então, somos nós mães que precisamos trabalhar essa proteção desde cedo. E ela começa justamente pelo nosso vínculo, por vínculos afetivos positivos. Este é o primeiro ponto que a gente deve trabalhar. Que carinho, que amor é sentimento bom. Amor não machuca, né? A gente deve trabalhar o toque do bem. Fazer carinho para a criança, né? Estar junto com a criança, tocar essa criança, mas sempre através de um vínculo e de um toque positivo, que seja sentido como prazeroso e bom. E é aí que a gente vai mostrando para ela que toques negativos não são bons. Toques negativos não devem ser tolerados. Além disso, o segundo ponto que a gente deve trabalhar na educação dos nossos filhos desde cedo para prevenir o abuso sexual é evitar a punição. Tá, você vai me perguntar o que a punição tem a ver com abuso sexual? Gente, completamente tudo. Por quê? A punição física ensina para a criança que amor está relacionado à dor. A punição física mostra para a criança que o adulto tem poder sobre o corpinho dela, que o adulto pode machucar o corpinho dela. E tudo isso, gente, olha só que mensagem a gente transmite e como isso afeta o desenvolvimento desta criança e a proteção ao abuso sexual, tanto enquanto criança e adolescente, e também os relacionamentos na vida adulta. Porque se eu ensino para minha filha que dor é igual a amor, eu posso também estar ensinando a minha filha que tudo bem tolerar um abuso, um relacionamento abusivo na vida adulta, porque isso é sinal de amor. Então, gente, punição física
é algo que a gente precisa evitar para que a gente possa contribuir na prevenção ao abuso sexual. Além disso, uma outra questão muito importante é estabelecer uma relação de confiança com essa criança desde cedo. O seu filho não pode ter medo de você. A punição também leva ao medo. E quando o seu filho não tem medo de você, quando ele confia em você, ele tem um caminho muito mais aberto para contar o que pode estar acontecendo com ele, sem medo da punição ou do julgamento. Então, ter uma relação forte de confiança com o seu filho e uma relação aberta é fundamental para que você possa protegê-lo de qualquer situação de violência sexual. E por fim, na relação com o outro ainda, é muito importante ensinar para a criança a honestidade emocional. E como a gente ensina isso? Sendo honestos com a criança sobre o seu sentimento e permitindo que ela fale sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está pensando, que pessoas ela gosta, ela não gosta. E tudo isso, gente, sem julgamento. Ter proximidade emocional, honestidade emocional com o seu filho vai fazer com que ele possa também recorrer a você, se sentir aceito e acolhido para contar qualquer coisa que esteja acontecendo com ele. E além de você fortalecer essa sua relação com o seu filho, você também é quem ensina ao seu filho a ter uma relação com ele mesmo, com o próprio corpinho dele, desde cedo, desde bebê. E aí, o primeiro ponto a ser observado é o consentimento. O que é isso, gente? O corpinho da criança, mesmo do bebê, é da própria criança. E eu preciso mostrar para ela, quando eu vou fazer uma troca de fralda, por exemplo, eu preciso avisar, eu preciso pedir permissão. Filho, dá licença que eu vou trocar a sua fraldinha. Eu sei, o bebê não vai responder, mas ele vai assimilar. Ele vai entender que ninguém pode mexer no corpinho dele sem o consentimento dele. E isso, gente, é muito importante. Ensinar para a criança que o corpinho dela é dela. E estar ali, né, manipulando esse corpinho com o consentimento dela. E nisso, gente, é muito importante que a gente respeite a criança. Não só o corpo, mas respeite as vontades da criança. A criança precisa perceber, dentro dessa noção de consentimento, que não é não. Então, quando ela diz que não quer que a gente mexa, quando ela diz que ela não quer aquela brincadeira, que ela não quer aquela cosquinha, quando ela pede para você parar com aquele comportamento, você deve parar. Você deve mostrar para a criança que o corpinho e a opinião dela devem ser respeitados desde cedo. E aqui, gente, inclusive, não forçar a criança a abraçar, a beijar pessoas que ela não quer abraçar ou beijar. Isso também passa pelo respeito à opinião da criança. Porque muitas vezes, né, quando a criança não quer abraçar ou beijar essa pessoa, ela pode inclusive estar te dando sinais do que essa pessoa representa para ela ou para a vida dela. Então, respeite e esteja atento. Estar atento, na verdade, é em todos esses momentos, tanto na relação com o outro, quanto na relação com ela mesma, quanto também na educação sexual. Estar atento passa por todas essas etapas. Mas, voltando à questão do próprio corpo da criança, um outro conceito que a gente precisa introduzir desde cedo é o conceito de autocuidado. Ensinar a criança também a cuidar e a respeitar o seu próprio corpinho.
Ensinar a criança que só quem pode mexer nas partes íntimas dela é ela, ou o papai, ou a mamãe. Ensinar para ela a respeitar, a lavar, a ter cuidado não só com as partes íntimas, mas com o corpo de maneira geral. Esse respeito ao corpo a gente também ensina desde cedo. E o terceiro ponto a gente trabalhar com a criança é a noção de privacidade. A criança, lá para os 3, 4 anos de idade, ela começa com alguns comportamentos de masturbação. Sim, é comum no desenvolvimento dessa criança que ela vá descobrindo o seu próprio corpinho e que ela vá manipulando o seu corpinho. E é aí que a gente ensina o conceito de privacidade, né? De intimidade, de quando e aonde ela pode fazer isso. E aí a gente aproveita para passar para ela os valores da nossa família. O que a gente pensa em relação a isso e introduz a ela essa noção da intimidade, que é tão importante para um desenvolvimento de uma sexualidade sadia e também para prevenção ao abuso sexual. E aí, gente, é só quando, né, todo esse processo está concretizado, quando a criança tem uma boa relação com você, quando a criança tem uma boa relação com o próprio corpinho dela, é que a gente vem com a educação sexual, é que a gente vem com as informações que devem ser claras desde cedo. A gente deve responder a todas as perguntas da criança de maneira clara e objetiva. Eu sei, gente, que é difícil sim, mas é muito importante ser claro e objetivo ao responder a sua criança, porque se você não respondê-la, ela vai buscar essa informação em outro lugar. Então, muito melhor que seja você, porque aí você já aproveita para passar os valores da sua família. E sim, né, temos muitas dificuldades em responder essas perguntas, mas para te ajudar, tem um vídeo aqui no nosso canal sobre como responder as perguntas das crianças sobre sexualidade. Então, depois que você terminar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste como responder as perguntas da sua criança. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, um outro ponto muito importante nesta questão das informações claras é dar à criança os nomes corretos das partes íntimas. A gente tem muito a mania de dar apelidinhos, né? Apelidinhos fofos, só que a gente chama braço de braço, né? A gente chama cabeça de cabeça. Então, pênis e vagina devem ser chamados de pênis e vagina. E isso, gente, é também prevenção ao abuso sexual. Por quê? Quando uma criança chega para a professora e diz, por exemplo, que o tio pegou na florzinha, essa professora não está entendendo essa mensagem. Ela não está protegendo essa criança. Mas quando a criança usa o nome correto e diz para a professora que o tio pôs a mão na vagina, tenho certeza que essa professora vai tomar alguma medida para ajudar essa criança. Então, informação clara, nome correto e responder às perguntas da criança é fundamental para que você possa protegê-la do abuso sexual. E aí, por fim, gente, uma vez que você também já tem uma boa relação com essa criança, o último ponto que você deve ensiná-la, um código ou uma palavra de confiança. E o que isso quer dizer? É uma palavra, um gesto não verbal que essa criança possa fazer para você, que mostre para ela que ela está incomodada com aquela pessoa ou com aquela situação ou que ela tem algo para te contar.
E aí, muitas vezes, é difícil sim para a criança relatar um abuso sexual. Mas quando você cria com ela uma palavra, um gesto, ela vai recorrer a esse gesto, a essa palavra, e vai demonstrar para você, adulto, que alguma coisa está errada, que ela não está confortável, que ela não está bem com a situação. E aí, como eu disse, cabe a você estar atento e ajudar essa criança. Porque com certeza, fazendo todo esse processo desta forma, você vai prevenir que a sua criança possa ser vítima de abuso sexual. Espero que você tenha gostado dessas informações. Espero mais ainda que você as coloque em prática no seu dia a dia, porque elas são fundamentais para que a gente possa proteger todas as crianças desse tipo de situação. E se você gostou, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana temos informações novas, importantes e muito práticas para você aplicar aí no seu dia a dia.